sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Luiz Kevin Barbosa, advogado atuante na defesa do consumidor e na área criminal, colunista do jornal O Consumidor News, no quadro Conheça Seus Direitos, formado pela Universidade Católica Dom Bosco em 2020, com bagagem adquirida ao trabalhar nas delegacias da Polícia Civil, dentre elas a DECOM-MS. É uma honra e um prazer recebê-lo, Dr. Luiz Kevin Barbosa. Muito obrigado, Godoy, muito obrigado pelo convite. É uma felicidade, uma satisfação muito grande estar aqui com você nesse novo capítulo aí, que é o podcast do Jornal Consumidor. Fico muito honrado em estar aqui e tenho certeza que isso vai ser um sucesso, não só agora, mas como também nos próximos convidados, as próximas campanhas que estão por vir. Doutor, nós já trabalhamos juntos há algum tempo no jornal O Consumidor News, o qual você escreve a coluna Conhecendo Seus Direitos, e tem dado uma repercussão muito boa às suas matérias. As pessoas sempre perguntam e falam das matérias que você faz. E hoje nós vamos falar bastante relacionado a direitos do consumidor. Nessa semana que nós comemoramos aí o Dia Mundial do Consumidor, né? E é com esse objetivo que nós o trazemos aqui, para que a gente possa esclarecer o consumidor, para que ele possa realmente tirar todas as suas dúvidas. O senhor está preparado, doutor, para as perguntas? Espero que sim, Godoy. Vamos ver o que tem por vir pela frente aí, né? Vamos lá. Doutor Kevin, qual a diferença entre o PROCON e a DECOM? E quando cada qual irá agir em defesa do consumidor? Godoy, essa pergunta é muito boa. E muita gente acredita que quando tem um problema com o consumidor, ela deve simplesmente procurar o PROCON ou procurar um advogado. Sendo que muitas vezes acontecem alguns crimes contra o consumidor, que o próprio Código de Defesa do Consumidor ele prevê. Então, muitas vezes, diante de um crime, o consumidor ele não tem que buscar somente o PROCON. Ele pode ir lá na delegacia do consumidor, é uma delegacia especializada para combater esses crimes contra o consumidor. Então, se o fato que está retirando o direito, está infringindo o direito do consumidor, constitui crime, então ele deve comparecer na delegacia, munido dos documentos necessários para ele narrar os fatos que ele acredita que sejam crime, e aí ele deve lá fazer um boletim de ocorrência e aí surgirá uma investigação contra o crime. Já no PROCON, são todos os casos além dos crimes, ou seja, o indivíduo, o consumidor, ele pode ir lá na delegacia do consumidor quando for crime, mas pelo mesmo fato ele pode ir no PROCON também. Porque o PROCON ele vai atuar preventivamente, ele vai verificar se não tem outras vítimas deste crime. Então o PROCON ele vai agir sempre em conjunto com a DECOM. Nunca a DECOM vai agir sozinho. É possível, doutor, acionar os dois ao mesmo tempo? Como eu acabei de dizer, sim. O PROCON, na verdade a DECOM, sempre quando ela vê indícios de reiterados delitos de determinada empresa, normalmente a DECOM ela vai notificar o PROCON para tomar as medidas administrativas. E a DECOM vai continuar as investigações relacionadas ao crime do fato. Então, quer dizer, eu como consumidor, faço uma denúncia, uma reclamação no PROCON, saindo do PROCON eu vou na DECOM. Quer dizer que existe uma ligação DECOM-PROCON? Aqui eu posso falar pelo nosso estado, né? O nosso estado aqui, a Delegacia do Consumidor, ela fica no mesmo prédio do PROCON estadual. Positivo. Então, essa conexão, essa ligação sempre foi muito forte. Então, inclusive, quando acontece crime, a própria PROCON procura a DECOM para noticiar. Então, agem sempre muito em conjunto. Aqui no estado, principalmente, o
que a gente consegue conviver e verificar, essa relação ela se dá muito bem. E muitas vezes o próprio consumidor nem precisa comunicar à delegacia do consumidor, porque o próprio PROCON faz esse trabalho. Doutor, o senhor poderia dar exemplos de condutas feitas pelas empresas que são considerados crimes e que muitos consumidores desconhecem? Muito simples. Existem algumas condutas que as pessoas elas vão procurar advogado para processar, vão procurar o PROCON, mas nem imaginam que aquela conduta praticada pelo fornecedor ou pelo tomador do serviço, que aquilo ali seja o crime. Por exemplo, imagina, Godoy, que você vá consertar um produto, por exemplo, seu telefone. Pois não. Você não vê nada que tem aqui dentro. Ou você vai consertar o motor do seu carro. Você não sabe muitas vezes o consumidor ele não sabe que peça está sendo utilizada ali. Imagine que o fornecedor, aquele indivíduo que vai fazer o reparo do produto, coloca uma peça usada lá dentro. Aquilo ali é crime. Positivo. Se ele utilizar uma peça usada no produto para consertar e não te comunicar e vendê-la como nova para você, como se estivesse consertando com uma peça nova, ele comete crime. Se ele tiver intenção simplesmente de trocar ali por uma peça utilizada e foi por um descuido dele, aí vai caracterizar o crime contra o consumidor nesse sentido. Porém, se já no começo ele já utilizar diversas peças, vendendo depois essa peça, porque assim, existe lá o preço da peça que você vai pagar. Normalmente as próprias oficinas, no caso de carro, por exemplo, as oficinas pedem de uma distribuidora e vai lá e conserta esse veículo com essa peça. Se essa empresa que estiver consertando, por exemplo, o veículo, vender, desde o começo ela tiver a intenção de vender essa peça como se fosse nova, aí já não é mais crime contra o consumidor só, aí já é estelionato. Fica mais grave a conduta. Então, cada caso é um caso. Né? Positivo. Doutor, para deixar a conversa um pouquinho mais interessante, é notório que mesmo quando se fala em direito do consumidor, existe uma ligação com a área criminal. Como é atuar na área criminal e do consumidor ao mesmo tempo? Elas se complementam ou se divergem? Com certeza, porque imagine só você contratar um advogado para atuar na área do consumidor para você e você imaginar que você só tem ali um caso simples, uma situação corriqueira de lesão ao consumidor. E quando você procura um especialista, você se depara de que, na verdade, você foi vítima não só de uma lesão patrimonial, mas também de um crime. Então, o dano moral para aquele caso é mais grave, a forma como aquilo vai ser investigado e apurado pelo Estado é muito mais grave. Então, uma coisa é você ter uma responsabilidade civil, né, sobre um fato. Uma outra coisa é você ter uma responsabilidade criminal. Olha como muda a figura. Então, aí vai haver duas vias de apuração dos fatos. E é muito importante o profissional conhecer esses crimes, porque ele leva o caso a ser apurado com mais rigor. Porque se aquela empresa ela cometeu um ato ilícito civil, beleza, tudo bem, vai apurar o dano patrimonial. Porém, quando ela comete crimes reiterados, aí você já está diante de uma empresa que comete crimes, né? Olha a gravidade do fato, porque pode ter intervenção do Ministério Público, pode ter intervenção da polícia. Então, o caso ele vai se expandir, ele vai ganhar uma proporção muito maior. Por isso é importante, sempre que o profissional ele esteja antenado. Aquela conduta, ela caracteriza somente um ilícito civil, porque ele termina ali mesmo. O próprio advogado pode entrar com a ação, a própria parte sozinha pode procurar o juizado especial, mas a importância de saber se é crime ou não, ela fica muito evidente aí. Então as duas coisas podem caminhar junto tranquilamente. Podem e devem. Devem caminhar junto. Doutor, como está a atuação criminal no Brasil? Olha, é muito difícil nos tempos atuais, nós estamos vivendo em tempos de exceção, né? Um regime de exceção. Hoje em dia, nós estamos aqui conversando, dando nossa opinião sobre fatos, e a gente tem que tomar muito mais cuidado do que antigamente. A nossa responsabilidade é muito maior, porque aonde esse conteúdo chega, não dá para a gente mensurar. Não tem limite, isso. Né? Não tem limite. Não tem limite. Então, hoje em dia, se você dá uma opinião que desagrada as pessoas, você pode ser processado criminalmente. Então, eu vejo que a liberdade de expressão ela tem ficado a cargo de quem é ofendido. Quem você está ofendendo? Quem você está defendendo como advogado criminalista? Dependendo de quem você estiver defendendo, não precisa de defesa. A pessoa vai ser condenada. Eu costumo dizer, doutor, hoje que
nós vivemos assim um Big Brother, porque onde você vai, você está sendo filmado, né? Com E certeza. sem que você perceba, tem alguém com um seu telefone celular apontado para você, quer dizer, a sua conduta hoje num todo, ela tem que ser uma conduta assim ilibada, né? Uma conduta assim que você tem que tomar todo o cuidado possível, né? Com certeza, Godoy. E você atuar na área criminal hoje em dia, existe uma cautela muito maior, um esforço de trabalho muito maior. Porque nós estamos vivendo num momento em que existe um pós-positivismo. O que é isso, um pós-positivismo? Existe a lei, ela está lá escrita, literalmente. Está falando o que deve e o que não deve ser feito, qual é a conduta. O que tem acontecido por parte do judiciário é uma interpretação daquilo que não está lá, o que é pior. Então, muitas vezes, o Poder Judiciário ele vai pegar uma legislação que não existe, ele vai interpretar ela extensivamente e vai usurpar o Poder Legislativo. Então, hoje em dia, temos algumas vezes que nós somos chamados para atuar em alguns casos em que não é crime, mas o Poder Judiciário foi lá e estendeu aquilo. Então, são, entre outros assuntos, é muito dificultoso até a gente conversar sobre esse assunto, é muito dificultoso a gente enfrentar esse assunto. Muitas vezes, nossos clientes eles ficam desamparados, mesmo com advogado, eles ficam desamparados. Por quê? Se tem a legislação, quando foi criada a Constituição 88, estava definido muita coisa ali, os direitos e garantias fundamentais. Aí acontecem fatos atípicos na sociedade, que nem aconteceu no 8 de janeiro. Então, é muito difícil você ter que atuar em casos como esse, como advogado, sabendo que o seu cliente, não importa o que você fizer de defesa, não importa, não vai ter defesa. Aqueles juízes, não digo somente este caso, mas é notório que hoje em dia o juiz ele não ouve a defesa. O Ministério Público muito menos. Então o seu cliente vai sentar no banco dos réus, independente daquilo que você alegar, já sabemos o que vai acontecer. Então esse é o momento e é o mais perigoso período de exceção que nós estamos vivendo. Utiliza-se a Constituição Federal, nos dias atuais, para falar assim, nós estamos combatendo a democracia, combatendo a insegurança em nome da democracia. Mas se você interpretar de uma maneira constitucional tudo o que está acontecendo, é notório que você vai verificar que é um outro tipo de ditadura, uma ditadura digital e judicial, em que, na época que houve o golpe do AI-5, pela ditadura militar, os militares foram às ruas. E eles torturavam, eles faziam sequestro, faziam tudo isso. Hoje em dia, é a caneta que manda. Se você contrariar, por exemplo, uma determinação do Supremo Tribunal Federal, a quem você recorre? Resumindo, doutor, hoje você não pode ir contra o sistema. Não, o nosso mecanismo judiciário, se um assunto começa no Supremo Tribunal Federal e ali sair uma decisão, o que você vai fazer? Nada. Dali não tem mais nada para fazer. Não tem mais instâncias para que você possa recorrer, né? Então nós infelizmente, precisamos de controle constitucional dos controladores da nossa Constituição, infelizmente. Doutor, desde 1990, quando foi implantado o Código de Defesa do Consumidor, o senhor acha que hoje o consumidor está mais cônscio referente aos seus direitos e deveres? Olha, voltando a esse assunto muito interessante, eu creio que sim, porque não só pela legislação em si, mas pela forma como todos os direitos são divulgados. Então essa mídia digital que nós temos a nosso favor, divulga o nosso direito. Hoje em dia você não sabe nada sobre o seu direito, uma simples consulta no Google, você já vê mais ou menos o que você pode fazer, o que não pode, se a empresa tem ou não tem direito. É claro que ali pode surgir umas interpretações que são puramente técnicas e é necessário a ajuda de um especialista. Mas eu vejo que, não só pela lei, mas pela facilidade como ela é trazida a gente. Por exemplo, esse podcast aqui, por exemplo, muitas pessoas podem ouvi-la e tirar um bom proveito. Falar, olha, interessante esse assunto, estava com esse problema e graças ao Jornal Consumidor, eu já sei o que eu vou fazer mais ou menos. O senhor acha que hoje o consumidor está mais amparado, então ele se sente mais confiante hoje quando ele vai fazer uma reclamação, seja no PROCON, seja na DECOM, ele se sente mais fortalecido? Olha, o que eu vejo, essas são dois parâmetros que eu consigo analisar essa questão. Primeiro, a facilidade dos meios digitais, ela está aí. Porém, os golpes também digital são mais difíceis de ser apurados. Então, ele vai ter uma ajuda mais fácil do Estado, né? Ele vai ser atendido, ele vai
vai ter um processo administrativo ali ou criminal, dependendo da situação. Porém, se o fato vai ou não ser resolvido, aí fica uma questão aberta. Por quê? A tecnologia também faz as pessoas, os criminosos, se esconderem. Então, esses golpes que acontecem hoje em dia, as pessoas aplicam um golpe, a pessoa faz o pagamento e não recebe nada. E aí, para achar esse indivíduo é mais difícil nos meios digitais. Então, a resposta é sim para um caso e não para o outro, né? Positivo. Já que você disse, doutor, falando referente a golpes, existem inúmeros golpes hoje que são praticados através de Pix, né? E as pessoas hoje, o consumidor hoje, ele está muito inseguro no que diz respeito a esse problema, né? E eu gostaria que o senhor trouxesse alguns esclarecimentos hoje. Como deve proceder o consumidor hoje ao fazer um Pix, digamos assim, para o endereço errado, para a pessoa errada? Se eu fizer um Pix hoje, doutor, para uma pessoa, mandei para o telefone errado ou para o CPF, não sei de que forma que vai ser o endereço dessa pessoa, e ela não queira me devolver o dinheiro que eu depositei de uma forma errada. O que eu posso fazer mediante isso, doutor? Olha, sobre o Pix, tem vários segmentos e várias respostas dependendo da situação. Existe a fraude, em que você faz o Pix porque você foi enganado, e existe essa situação que você está colocando, em que a pessoa colocou a chave Pix ali errado. E aí? Como é que você vai ter o seu dinheiro de volta? Né? É uma pergunta pertinente. E os tribunais têm decidido da seguinte maneira. Se você fez um Pix errado, você tem que comunicar ao banco. Né? Primeira coisa. Só que o banco ele não é obrigado a te devolver ali. Né? Ele não tem como, porque não foi uma fraude naquele momento. Então, você tem que comunicar, você tem que fazer um boletim de ocorrência de que você fez esse Pix e a pessoa não quis devolver. Você vai entrar por exemplo, se você fez um Pix com a chave Pix, com a chave de um número, você vai entrar em contato com esse número, tudinho, vai entrar em contato com o seu banco para que o seu banco tente entrar em contato com a agência responsável, né? Caso não haja um bom senso da outra parte, doutor, o que eu devo fazer como consumidor? Olha, você tem que fazer um boletim de ocorrência se você conseguiu o contato e a pessoa não quiser te devolver, né? Porque seria apropriação indébita. Porque você está ficando com alguma coisa que não é sua. É um crime. Positivo. Então, a pessoa vai ser intimada a devolver o dinheiro. Então, o que dificulta é que você pode estar fazendo a transferência para alguém que mora do outro lado do país. Às vezes, uma pessoa que tem uma conta que às vezes nem utiliza, né? E cai o dinheiro lá, nem vê. Então, fica muito difícil. Mas, assim, o ideal mesmo é você procurar a sua agência, fazer um boletim de ocorrência e tentar entrar em contato com essa pessoa para que ela possa resolver. O que seria o sistema MED, doutor? Olha, o sistema MED é quando você está fazendo uma transação bancária derivada de uma fraude. Você acreditou, por exemplo, que estava fazendo um bom negócio e você faz um Pix. Aí, no mesmo dia, talvez, momentos depois, você fala, nossa, caí num golpe. E agora, o que você faz? Sistema MED, você pode entrar lá no site, no portal do Banco Central e vai ter uma diretriz do que você deve fazer. O que o Banco Central ele orienta? Você, na hora que foi constatada essa fraude, você tem que entrar em contato pelo saque ou pela ouvidoria do banco ou no próprio aplicativo lá fazer essa reclamação. Eles vão verificar essa sua informação que você está dando. O seu banco, a sua agência, vai entrar em contato com a agência que recebeu e eles vão ter que fazer um bloqueio cautelar para verificar se não está tendo... ou seja, faz o bloqueio cautelar da conta do indivíduo que recebeu o valor, é preventivo. Aí eles vão ter um prazo para que eles verifiquem se essa alegação que você fez realmente procede e vão estar te tornando dinheiro. Se o banco não fizer isso, se você, cumprindo todos os critérios, entrar em contato com o banco não der uma resposta para você, não fizer o bloqueio cautelar sem uma justificativa, o banco vai responder ali solidariamente contra esse dano, por esse dano. Doutor, essa semana nós tivemos teve uma grande repercussão na imprensa, na mídia nacional, referente a 123 milhas. Sim. O senhor acha que os consumidores que que foram enganados de uma forma ou de outra, né? O senhor acha que eles possam ser ressarcidos diante desse fato todo ocorrido, doutor? Olha, esse caso do 123 milhas é praticamente uma piada de mau gosto das empresas. É uma empresa de grande porte, uma empresa brasileira, que é o pior, né? Que deveria dar orgulho nacional pra gente, mas não dá. O que aconteceu nesse caso? Eles vendiam passagens aéreas, uma expectativa de passagem aérea, na verdade. Ele colocava lá umas datas que talvez você poderia viajar, e aí com isso eles verificariam uma data que a passagem estaria barata, tudo estaria barato, e eu comunicar você para você poder confirmar. O que aconteceu?
ao invés de descer os preços, subiram devido à pandemia. E aí eles falaram, olha, estão cancelados os voos, não vamos permitir que ninguém viaje com base nessa compra e vamos devolver a vocês tudo que foi pago, só que em voucher. Ou seja, não vão devolver em dinheiro para você. Essa foi a proposta deles. Imagine só, você desembolsou às vezes lá muito dinheiro. Doutor, para que a pessoa que esteja nos assistindo nesse exato momento, o senhor deixe ela mais que ela tenha entendimento, o que seria a palavra que o senhor disse? Voucher. O que seria voucher? Voucher é tipo um título de crédito. É como se fosse assim, ó. Voucher. Você compra a passagem da 1, 2, 3 milha e eles falam, não, você não vai viajar, mas nós não vamos devolver o seu dinheiro. Então nós vamos dar um título para você aqui, para você utilizar, para você trocar por outras passagens aéreas. Por exemplo, e ainda, às vezes eles parcelam em 3 vezes. Se você gastou 3 mil reais lá de passagem aérea no seu combo que você comprou, eles vão disponibilizar 3 vouchers de R$1.000 para você utilizar, o que é incabível. Mesmo que seja corrigido, é incabível. Porque não tem previsão legal nenhuma, em lugar nenhum no Brasil, em que se você comprar banana e você não entregar, que você tem que me devolver banana depois. É praticamente o que eles estão falando. Eles estão falando assim, se um dia você for na feira, um exemplo esdrúxulo, e não te entregarem os produtos da feira, porque por algum motivo lá que não chegou, eles falam, não, nós vamos entregar para você maçã, tá? Vou te dar voucher aqui para você pegar maçã. É mais ou menos isso. Não existe. O consumidor tem direito e deve receber todos os valores corrigidos 1 a 1 e mais os danos causados por isso. Porque teve gente que tinha cirurgia para fazer ou não. Teve gente que foi viajar negócios e não. Foi visitar a família. Doutor, quem não quiser, o consumidor que não aceitar receber dessa forma, o que ele pode fazer para realmente ter o seu dinheiro ressarcido de uma forma, no total, de uma forma assim, que ele não venha se sentir prejudicado? Olha, infelizmente, Godoy, essa empresa e outras conseguiram pleitear na justiça o deferimento de uma recuperação judicial. Então, vamos ter que aguardar essa recuperação judicial para ver como é que vai ser isso aí, né? E eu recomendo mesmo que eles não aceitem os vouchers, porque nem sabe se vai receber. É muito importante isso, o consumidor não cair nessa cilada e aguardar. Guarde todos os documentos necessários. Se for necessário comprovar, entrar com uma ação judicial, já entre para discutir algumas outras questões que não seja execução da dívida. Mas assim, procure um especialista, já deixe registrado no PROCON o seu caso, ou o próprio consumidor pode ir, inclusive, na justiça dos juizados especiais de pequenas causas e pleitear uma ação ali. Mesmo que fique suspensa, ele já mostrou o interesse dele, entendeu? Tá lá correndo. Então, como diz uma professora de direito minha da faculdade, né? O direito não socorre quem dorme. Então, é o momento de agir agora, mesmo que esteja correndo ou não. Doutor, pegando esse gancho que o senhor realmente fez essa explanação de uma forma muito brilhante e bem clara, assim, de fácil entendimento, como comprar melhor e com mais segurança hoje? Olha, você se refere à compra pela internet, né? Creio eu. Sim. E então, onde existem os maiores golpes hoje, né, doutor? Hoje em dia, sim. Comprar pela internet exige uma expertise de quem está comprando. Porque cada dia que passa, Godoy, os criminosos criam artimanhas fantásticas para poder vender um produto de maneira que engane o consumidor. Na verdade, ele nunca quis oferecer um produto. Ele cria mecanismo para enganar. Às vezes, quando você vai comprar um produto, existem algumas cautelas. Primeiro, o que eu recomendo? Compra por plataforma segura, em que o fornecedor do produto não receba o dinheiro até chegar na sua casa. Existem algumas plataformas, eu não convenho aqui mencionar os nomes, essas plataformas só entregam o dinheiro para o comerciante que está vendendo, para o fornecedor, assim que chegar o produto na sua casa. Primeiro ponto, se você vai comprar fora da plataforma, entre no site reclameaqui.com, lá vai ter diversas reclamações, você vai verificar lá. Não basta as reclamações, verifica as reclamações respondidas. Se a empresa respondeu a pergunta, você pode entrar no site da empresa e lá quem somos. Lá no finalzinho das empresas, normalmente está escrito quem somos. Lá tem que ter o CNPJ da empresa, você vai procurar o CNPJ dela. Pode fazer uma pesquisa simples. CNPJ lá no Reclame Aqui da pessoa, às vezes a empresa acabou de criar. Isso é um indicativo de que é um golpe. Empresa nova, né? Os preços. Uhum. Às vezes um computador está lá um preço de, sei lá, R$1.000. Aí você vai... Tá R$200 lá no site, você vai comprar um produto desse? Não, você não vai comprar, então
tem alguns indicativos assim que já são muito claros, né? Que dá para notar. Então são esses os cuidados. Confiança de quem está vendendo, ou seja, tem que ter histórico. Não vai comprar de uma empresa nova aí que acabou de criar um CNPJ, isso não é recomendado. O site é seguro, verifique isso. Vai ter o cadeadinho lá no site de pesquisa. Compre, se possível, pela plataforma. Então, não acredite em promoções milagrosas, que aquilo que você compra um leva 5, aquilo ali não existe. E são esses os cuidados, né? Doutor, pegando um gancho até referente a essa explanação feita pelo senhor, uma pergunta que eu queria lhe fazer: por que as empresas brasileiras hoje não adotam o ombudsman hoje na prestação de serviço para as grandes empresas nacionais? É uma excelente pergunta, Godoy. E as empresas, elas têm as suas peculiaridades, cada uma age como quer no Brasil, né? Então, no Brasil, o que nós temos? Hoje em dia, as empresas, elas se vangloriam quando elas são bem avaliadas nas redes sociais. Então, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, em que as empresas contratam consumidores para fazer a própria avaliação e fiscalização. Positivo, doutor. Aqui, talvez as empresas não viram essa necessidade, né? E também elas não são obrigadas a fazerem isso. Se elas fossem obrigadas, talvez isso seria implementado no Brasil. Mas no Brasil, as empresas são obrigadas a fazer o que é determinado na legislação. Como elas não são, eu creio que seria de bom grado. Desconheço se tem alguma empresa aqui no Brasil que adote esse sistema, que é um sistema muito inteligente e que só soma para o consumidor, né? Porque o próprio consumidor ele se torna o cliente, o funcionário e a cara da empresa ali, né? Então, porque às vezes a empresa, quando ela contrata um consumidor para prestar esse serviço de ombudsman, fica mais fácil de ela ter um entendimento, aquilo que quem está do outro lado, ela possa saber quais são as necessidades que o consumidor, né, que ele necessita, né, doutor? É uma pena hoje as grandes empresas nossas não adotarem esse sistema, né, doutor? Hoje em dia, se você ainda abrir sua rede social ou abrir o portal do site da empresa, ela vai estar lá. Um questionário para você avaliá-la. Então, o próprio consumidor acaba avaliando, né? Só que de maneira indireta. Você vai lá e vai fazer a avaliação. Chega um produto na sua casa, chega um iFood na sua casa para ser uma coisa mais simples para a pessoa entender. Chega um iFood lá, aí na hora que termina a entrega, o aplicativo vai falar: como é que você foi atendido pelo motoqueiro? Como é que você avalia o seu produto recebido na sua casa? Então, ali já tem uma metodologia que é utilizada no Brasil para fazer essa avaliação. Agora, se seria mais eficiente ou menos eficiente esse instituto utilizado nos Estados Unidos, aí ficaria a cargo das empresas, né? Concordo que seria muito útil, né? Porque aquele empresário que também está ali atrás da mesa, ele também é consumidor nas outras. Ele saiu da empresa dele e é consumidor, né? Então, eu creio que as empresas perdem muito em não utilizar esse mecanismo. Dr. Kevin, pode o consumidor buscar seus direitos sem auxílio de um advogado? Como ele faria isso, doutor? Olha, depois de tudo explanado aqui, existem algumas situações e alguns danos, né, até um dano pequeno, que o consumidor ele pode simplesmente, ao invés de procurar um advogado, quando a causa ela não demandar uma grande complexidade técnica, né, a legislação permite que o consumidor ele compareça até o poder estatal, que no caso seria o juizado especial. Normalmente todas as cidades têm. Se não tem, você pode procurar a cidade mais próxima da sua região que tem um juizado especial de pequenas causas. Lá o consumidor ele vai fazer a mesma coisa que ele faz no Procon. A diferença é que ele vai, munido dos documentos pessoais, vai narrar igual lá no Procon os fatos, ele vai poder juntar os documentos que podem comprovar o que ele está falando. E a diferença é que ali quem vai decidir é um juiz leigo. Vai ter uma resolução ali. E diferente do Procon, que muitas vezes não consegue dirimir aquela questão, não pode dar uma decisão ali judicial, né? Então a pessoa ela pode ir, basta ela ser capaz, ter maior de 18 anos, né? Se não for, tem que ter um representante legal para representá-la em juízo. E ela tem que ficar ciente que, se ela optar por este meio, ela não poderá entrar na justiça comum depois pleiteando o mesmo direito. Então é muito importante isso. Você quer resolver sua situação de maneira rápida e simples? É um caso que não demanda alta complexidade técnica? Vá sozinho. Entenda bem o seu caso primeiramente. Pegue todos os documentos que você acredite ser necessário para provar aquilo que está falando, aquele dano que você está sofrendo, e compareça lá. Você vai ser ouvido, vai ser narrado, marcarão uma audiência para tentar resolver. Se não resolver na audiência, será proferida uma sentença pelo juiz leigo.
Então, dessa decisão, inclusive, você não pode recorrer se te prejudicar. Aí você vai ter que contratar um advogado depois, que não poderá renovar uma tese defensiva. Então, pelo menos se você comparecer sozinho, procure uma orientação técnica de um amigo seu que entenda sobre o assunto ou de um advogado especialista. Tá bom? É basicamente isso. Doutor, nós recebemos inúmeras reclamações, algumas perguntas também referente à garantia parcial de produto. Um dos grandes problemas atuais também giram em torno das compras de veículos usados nas garagens, onde a garantia se limita ao câmbio e motor. Está correto isso, doutor? Godoy, essa é uma outra invenção brasileira dos garagistas que eu nunca vi igual. E pegou no Brasil. Isso que é o pior, pegou no Brasil. Mas não pegou para legislação, né? E nem o Poder Judiciário, graças a Deus. O que acontece? Quer dizer, pegou para eles, doutor. Pegou para eles. E eles acham que eles estão certos, né? Exatamente. E se você vai discutir, eles falam, não, procura seu direito. Eu já tive caso, Godoy, que cliente meu saiu da garagem e o garagista falou bem assim para ele, pode ir lá, eu nunca perdi uma causa, eu tenho uma equipe gigantesca de advogado para se você me processar. E nós nunca perdemos nada. Desse jeito. Então é uma cultura que eles mesmos acreditam que eles estão certos. Mas amparados em que eles acham que eles têm essa segurança toda, doutor? Amparado com certeza no achismo. Só pode, né? Porque na legislação é muito simples. A legislação ela determina a garantia de produto e serviço. É total. Não existe garantia parcial de produto. Por exemplo, Godoy, se você compra uma geladeira nova na loja, eles não podem falar, ó, a garantia é só do motor. Mas já pensou isso? Uhum. Ah, não, se estragar a porta, se a borracha estiver ruim. Imagine, o veículo é a mesma coisa. O fato do veículo ser utilizado e for colocado numa empresa chamada garagem, são os garagistas, não significa que ali foi mitigado algum direito. Porque o produto ele deve ser entregue ao consumidor com todas as conservações necessárias para utilização e segurança. Se tiver algum defeito, vai constar no contrato que tem um defeito, né? E vai ter o desconto necessário para aquilo. Doutor, essa garantia é interessante que o consumidor saiba. A garantia tanto para motor como para câmbio, ela tem qual que é o tempo que ele tem um prazo que o garagista ele dá para o consumidor ou o que a lei realmente estabelece isso para o consumidor? Existe lei e existe princípios quanto a isso aí. Que vai depender muito do ano do carro, do veículo, do histórico de conserto do veículo. Positivo. Imaginamos assim, ó. Se você compra um carro lá com 10 mil, vamos ser mais generoso, com 30 mil rodado, né? Imagine que seja um Corolla, que é um carro que demora para dar problema, né? Raro um Corolla com problema. Verdade. E aí você compra um veículo que era de uma senhora, inclusive. Aí 30 mil lá rodado. Aí você compra o veículo, você olha, os garagistas não constatam problema nenhum no veículo, está redondo, revisão em dia, tudo bonitinho. Aí tá com você, do nada começa a dar problema no retrovisor. Aí lá no contrato deles vai estar assim, ó, câmbio e motor. Aí você chega, olha, o retrovisor aqui tá ruim. Aí eles vão falar assim, opa, garantia de câmbio e motor. Você vai falar, negativo. Eu tenho direito à garantia integral do produto, eu não comprei só o câmbio e motor, né? Inclusive, se eles não quiserem, se eles não fizerem no próprio contrato se eles não entregarem o termo, no termo do contrato, a garantia, se tiver escrito só câmbio e motor, eles cometem crime. Porque é fazer informação falsa e enganosa sobre o serviço e produto. É crime contra o consumidor. Eles estão criando prova contra eles mesmos, né, doutor? Exatamente. Eles constituíram uma prova contra eles. E aí, o que deve fazer? Procura o DECOM, que quando eu trabalhava na DECOM, era o que mais acontecia. Esse caso é um caso mais específico para a DECOM, então, Delegacia do Consumidor. Também, mas ali vai apurar o crime. Mas você tem que correr, não no PROCON se for possível. Você pode, dependendo do valor do carro, se for um carro de alto valor, como um Corolla ou uma caminhonete, por exemplo, positivo, doutor. Procura um advogado, especialista na área, que vai entender sobre o caso e já vai fazer uma demanda contra essa empresa. Né? Porque já é um valor maior, a não ser que o valor do conserto ali seja um retrovisor, outra, aí o valor é menor, não caracteriza o valor inteiro do veículo. Né? Aí seria só um e outro. Então, nesse caso, doutor, eu fui lá, tive esse problema com essa garagem, né? Tive um problema com essa garantia que eles não estão cumprindo aquilo que foi acordado. Eu, como consumidor, só para deixar mais claro, eu devo procurar o PROCON ou a DECOM? Você pode procurar os dois. Os dois. Por quê? Não precisa ser uma coisa, pode ser tanto o PROCON como o DECOM nesse caso. A DECOM é necessário procurar ela porque eles estão cometendo crime. Um crime. Ponto. A DECOM seria interessante você procurar porque se eles fazem isso com você,
pode ter um histórico muito grande por trás. Você vai descobrir se teve outras reclamações contra ele sobre o mesmo fato. É importante você fazer as buscas, né? Então, o consumidor tem que usar todos os meios que ele tem. Não fica assim, vou só na DECOM. Beleza, mas a DECOM não vai te devolver. A DECOM ela não tem o poder de resolver o seu problema. Ela tem o poder de resolver a questão criminal. Agora, quem vai resolver o seu problema, quem vai te auxiliar é o PROCON, né? Que pode intervir ali, inclusive pode fechar a garagem, dependendo do nível da situação. E você tem que procurar um advogado dependendo do fato, né? Mas para ser bem mais específico e mais longe com essa informação, que é uma informação muito importante, é que assim, muitas vezes você vai lá num veículo em que ele vai dar problema quando ele tiver com 100, 120 mil quilômetros rodados, por exemplo, no amortecedor, no motor. E aí esses vícios, esses problemas que acontecem antecipados, em que quando você comprou o carro você não tinha conhecimento, ele vai surgir, por exemplo, no 4º mês. Você perguntou para mim, quanto tempo que eles vão ter direito a essa garantia? Essa garantia. Por lei, 3 meses. 3 meses por lei. 3 meses, mas e se no 4º mês fundir o motor? Eu posso me sentir garantindo mesmo que isso aconteça no 4º mês, doutor? No 5º, no 6º, no 7º, no 8º, no 9º mês. É uma coisa que o consumidor fica... Sabe Tenho por quê? certeza que o consumidor que está nos vendo nesse momento, nos assistindo nesse momento, vai ficar muito feliz com isso, né? Porque ele acha que passou os 3 meses, ele não tem mais garantia nenhuma, né? Mas é importante, use essa informação com inteligência. Pense comigo. Passou 3 meses. No 4º mês, visivelmente, você vê, tem umas coisas chamadas dano aparente, que é aquilo que você viu. Você tem um prazo ali para você poder ir atrás. A partir do momento que você verifica o dano, começa a contar o prazo nos vícios ocultos. Por exemplo, se você, no 4º mês lá, teoricamente já acabou a garantia, né? Você vai lá, liga o carro, dá um chiadinho. Aí você vai andar com ele, estraga. Você não tem a menor ideia do que aconteceu. Vai verificar, o mecânico vai dar um diagnóstico. Olha, este problema aqui é um problema crônico desse veículo que surgiu agora. Você vai munido dessa informação técnica e vai voltar no garagista. Falar, olha, infelizmente, era um vício oculto. O que é isso? Eu descobri depois que acabou a garantia. E se descobriu depois que acabou a garantia, quando começa a contar o prazo? A partir do momento que você toma conhecimento do defeito. Então, é 3 meses depois que você tomou conhecimento do defeito. Entendeu? Olha a diferença. Perfeitamente. Então, quando você compra o veículo, as coisas que você consegue notar por fora, assim, sendo uma pessoa leiga, você tem 3 meses ali de garantia. O resto que você não entende, programação do computador, o multimídia vai dar problema, isso aí só quando surgir. É claro que não vai ter uma garantia eterna, né? Não é daqui 10 anos, não é isso. Mas existe um princípio chamado duração razoável do produto. Quanto tempo dura uma geladeira, Godoy? Uma geladeira, no mínimo, ela tem que durar uns 15 anos, né, doutor? No mínimo, né? Vamos pegar a marca boa aí. Vamos ser menos generosos. Vamos falar 10 anos aí. 10 anos. Se você compra uma geladeira lá e é a garantia de 1 ano só, o que eles dão para vocês lá? No 2º ano, dá um problema no motor. Aí você vai verificar que é um problema de fábrica, que é um vício oculto, vai começar a contar só depois que você verificar esse dano. Então, olha o que eu estou falando. No 2º ano, uma geladeira que é para durar 10, estragou no 2º ano, é um vício oculto. Se não for mau uso. Você não pegou a geladeira, chacoalhou, colocou no caminhão de mudança e foi para lá, aí você tem que tomar cuidado também, porque você pode estar estragando o produto. Mas se não for, leva-se em conta a duração razoável do produto. O jogador, quando ele for olhar a causa, ele fala, olha, este produto é um produto que tem uma duração razoável de 10 anos. Por que no 2º ano, 1 ano após ali a garantia, o produto já pode estragar então? Não, de maneira nenhuma. Por quê? Você previne que as empresas façam produtos de má qualidade, que coloquem o consumidor a gastar dinheiro à toa e coloquem em risco a saúde econômica financeira dos consumidores. Doutor, pegando um gancho aqui, você já trabalhou na Polícia Civil em algumas áreas, em algumas delegacias, e atuou também dentro da DECOM. Como é que foi a sua experiência dentro da DECOM, doutor? Uma experiência fantástica. Lá eu conheci um delegado muito trabalhador, um cara muito gente boa, o Vilas Boas. Vilas Boas é fera o Vilas Boas, né? Cara, é muito gente boa mesmo, e muito técnico. Técnico. No pouco tempo... Sistemático. Um cara inteligente, é um dos delegados mais técnicos que eu já vi. E correto, uma pessoa muito correto. Foi uma experiência muito boa, aprendi muito. Aliás, quem o apresentou para mim, que nós fizemos um material interessante com ele, logo quando ele assumiu a DECOM, foi o doutor Adriano Geraldo Garcia.
um grande amigo também que já passou pela Decom também, fez um trabalho assim fantástico, maravilhoso o trabalho que ele fez. A minha experiência na Decom, ela surtiu assim de uma... Me mandaram para lá, né? Quando eu estava fazendo estágio. E aí me deparei com uma matéria que eu nem imaginava, que nem existia delegacia, estava na faculdade, nem imaginei que existia delegacia do consumidor. E lá eu comecei a tomar conhecimento de operações grandes que a Decom faz em favor do consumidor. Então é uma delegacia de extrema importância para a sociedade aqui, porque ela é uma delegacia de repressão, né? Então, desde quando foi criado o código, existe agora promotorias específicas para a defesa do consumidor. Agora temos também as delegacias específicas para o consumidor. E assim, todos nós que já entramos na Decom, mesmo como consumidor, muitas vezes com um problema, sabe que você vai chegar lá e, se for o caso de crime contra o consumidor, vai ser resolvido. Exato. Eu quando procurei a Delegacia de Defesa do Consumidor, foi na época do doutor Adriano, que é um amigo que eu tenho, muito carinho por ele, fui atendido da melhor maneira possível. E acho que é por isso que a nossa amizade dura tanto tempo. Acho que por essa forma com que eu fui atendido. Ah, que bom. O pessoal lá, os delegados normalmente são muito educados, muito bem atenciosos. Todos os lugares que eu passei, a maioria dos casos, são pessoas muito prestativas e muito compromissadas com o direito. Doutor, para nós finalizarmos esse nosso bate-papo aqui, que queria já salientar aqui que foi de alto esclarecimento, mas um bate-papo gostoso, fantástico. Parabéns pelo seu entendimento, da forma com que você explanou de uma forma bem clara, assim, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo e nos vendo nesse exato momento vai poder esclarecer muitas coisas. Eu queria que você deixasse aí o seu contato, o teu telefone, algum consumidor queira entrar em contato com você, que esteja precisando de um advogado nesse momento para representá-lo, seja em que causa for, assim, para que ele possa te procurar, para que ele possa manter um contato com você. De que forma ele pode contactar com você, doutor? O meu e-mail está no Jornal Consumidor. As pessoas que têm acesso ao jornal pelo site, pelo Instagram, vai estar lá. luiskevinadv@gmail.com. Tiver alguma dúvida relacionada ao consumidor, pode me mandar e-mail, não tem problema nenhum. Não precisa ser para questão de contratação nem nada. Eu posso, com muita humildade, tirar dúvidas, igual eu faço no próprio jornal. O Consumidor, eu escrevo... sou colunista lá, então se tiver alguma dúvida sobre qualquer artigo que a gente publicou lá, ou qualquer matéria que está no ar, pode entrar em contato comigo também, ou com o Godoy, que ele vai me passar qualquer dúvida que tiver. Tá bom? Doutor, foi uma honra recebê-lo no nosso podcast. Eu espero que nós possamos estarmos aqui reunidos outras vezes para que a gente possa estar levando mais conhecimento ao consumidor do nosso estado. Godoy, eu que agradeço o convite, me sinto honrado de estar aqui nesse momento. Tenho certeza que este dos poucos podcasts que vai ter relevância aqui no estado e no Brasil, porque tenho certeza da sua seriedade, do seu empenho em criar isso aqui. Eu tenho certeza que isso aqui será um sucesso, já é um sucesso, apesar de estar só no começo. Espero que isso aqui esteja cheio de gente, muitas vezes, com convidados com muito mais informação do que eu, que você vá longe e transmita esse conhecimento que você quer passar, porque quem te conhece sabe muito bem que você quer passar informação para a população, você exige que a gente fale numa linguagem simples. Para que todo mundo, do picolezeiro até o empresário mais sofisticado, consiga entender. Então, eu tenho certeza que este podcast é um podcast de linguagem do povo. Qualquer pessoa que ligar lá no YouTube ou em qualquer outra plataforma que for assistir vai entender, qualquer convidado que for. Porque eu tenho certeza que o que você quer é passar informação e somar com as mídias sociais aí que está no Brasil todo. Obrigado, doutor. Um abraço e até o próximo programa. Muito obrigado. Um abraço.